eu gostaria de lhe agradecer, né, pela oportunidade de falar com o senhor que fez história no Brasil, que não se fala em política nos últimos 30 anos sem falar de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, antes de começar essa entrevista, eu queria agradecer a algumas pessoas que foram fundamentais para esse projeto. A Rádio Folha e o presidente do Grupo EQM, o Eduardo Queiroz Monteiro, seu amigo, né, que eu tenho também uma grande relação com ele, a Rede Agreste Rádios, do Alberto Xavier, a Agência PE de Rádios, do Adriano Roberto, Cristiano Bassan, TV Vitória e Atual FM, demais 7 transmissores em todo o estado de Pernambuco. Eu falo hoje para mais de 40 emissoras aqui em nosso estado de Pernambuco. Além disso, queria agradecer ao Luiz Camilo, que teve um papel fundamental para que a gente estivesse fazendo essa entrevista, e toda a sua equipe que nos deu essa oportunidade de falar com o povo de Pernambuco. Então, queria que o senhor, para começar, lhe perguntar como é que tem sido o seu dia a dia nesse momento de pandemia, nessa Covid-19. Está trabalhando muito, está meditando muito, malhando muito, como o senhor sempre gosta. Eu tenho um vídeo, né, que faz aí, participa nas redes sociais, que aparece nas redes sociais, estou malhando, sempre forte, firme para a luta, não é isso? Edmar, primeiro eu queria dizer para você que essa nossa entrevista nós vamos começar com a solidariedade a todas as pessoas de Pernambuco que foram vítimas do coronavírus, aqueles que estão infectados, e também, sabe, expressar nossa solidariedade às pessoas que perderam parentes, perderam entes queridos e perderam amigos nessa coronavírus. Segundo, dizer para você que é um prazer estar falando no jornal, sabe, na rádio que pertence a algum companheiro que já se foi, o Armando Monteiro Filho, que era uma pessoa que eu tinha um apreço. Eu diria que o Armando Monteiro Filho era um verdadeiro companheiro de muito, muito tempo. Depois eu tive boa relação com o Eduardo, boa relação com o Armando Monteiro, e é um prazer saber que os meios de comunicação que eles construíram em tempos difíceis, ou seja, está tomando corpo em Pernambuco, está tomando corpo, e vocês estão trabalhando, sabe, com o Instagram, com o YouTube, com tudo que é possível trabalhar, e esse pool de rádio que vocês fizeram. Eu quero agradecer a todas as pessoas e dizer para você, Edmar, que nessa nossa entrevista eu queria que você tivesse, sabe, toda a liberdade de fazer a pergunta que você quiser, como você quiser, não tem nada proibido entre nós. Ou seja, nas entrevistas comigo eu tenho dito, é proibido proibir. Ou seja, a pessoa pergunta, se eu souber eu respondo, se eu não souber eu não respondo. Eu queria aproveitar e dar um abraço nos meus antigos companheiros aí, querido companheiro Humberto Costa, nossa senadora, a companheira Maria Reis, nossa deputada federal, o companheiro Carlos Vera, nosso deputado, deputados estaduais, Tereza Leitão, Dulce Cleide Amorim. Quero cumprimentar as pessoas com quem eu convivi nesses últimos anos e cumprimentar o povo de Pernambuco. Você sabe que o meu carinho por Pernambuco é uma coisa, sabe, de berço, é uma coisa, sabe, muito forte. E eu quero cumprimentar todo mundo e dizer que espero que você seja o porta-voz dele para perguntar as coisas que parecem mais difíceis, sabe, para a gente poder ter uma conversa muito verdadeira com o povo da terra em que eu nasci. Presidente, eu queria lhe fazer logo uma pergunta, naturalmente, que eu acho que tem um cunho pessoal. Naturalmente, o senhor tem um caráter emotivo muito grande, sempre demonstrou essa sua emotividade. E eu queria saber, presidente, qual a importância de uma pessoa que esteve ao seu lado por muitos anos, que foi a Marisa Letícia, mas não só na política, mas também na questão pessoal. Qual a importância dela como mãe, como esposa, como avó, que lhe acompanhou tantos anos na sua vida? Olha, Edmar, quem me conhece sabe que a Marisa ela é responsável por quase tudo, junto com Dona Lindu, que eu conquistei na vida, na política, no campo pessoal, no mundo do trabalho. Porque a Marisa foi companheira de 44 anos. E a minha mãe foi companheira de sempre. Ou seja, então eu tenho nessas duas mulheres uma referência muito grande do sucesso que eu tive na política. Porque eu digo sempre que se não houvesse muita gente me ajudando, se não houvesse a mão de Deus, era muito difícil você imaginar que um filho de Caetés, ou filho de Garanhuns na época, saindo de Pau de Arara, andando 13 dias num caminhão,
chegar a São Paulo e sobreviver como eu sobrevivi, só posso ser resultado da mão de Deus e da mão da minha mãe e da dona Marisa. Eu devo muito a elas, sabe, pelo que eu fiz, pelo que eu ainda pretendo fazer, porque foram pessoas muito importantes na minha vida. Pessoas que realmente, sabe, significaram muito, 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 muito. Ou seja, como mulher, como companheira de partido, como companheira que fazia a camisa do PT, que fazia a estrela do PT, sabe, que cuidava dos meus filhos para que eu pudesse viajar ao Brasil e construir o PT, construir a CUT, sabe, fazer campanha em 82 e 86. Eu fiz campanha tantas vezes que eu até esqueço. Eu devo tudo isso a elas. Sabe? É muito triste você saber que uma companheira que esteve junto com você durante a vida, durante o período mais difícil, sabe, tenha sido vítima da canalice de uma parte do Ministério Público, sabe, da Lava Jato. Mas isso é uma outra história que, quando você perguntar, nós vamos responder. Presidente, o senhor teve essa questão da prisão, né? O senhor passou por um momento muito difícil da sua vida. O senhor era candidato à presidência da República, líder de todas as pesquisas, era o nome forte para enfrentar o PSDB à época e também o Jair Bolsonaro, que não era o que é hoje, o que foi nas eleições antes do senhor sair do páreo, né? Então, eu queria lhe perguntar, como é que foi esse momento que o senhor ficou lá na prisão, como foi seu dia a dia lá, nesse momento tão difícil da sua vida? Edmar, foram 580 dias. Ou seja, 580 dias que, depois do primeiro momento de ódio, de repulsa, a canalice que fizeram comigo, ou seja, foi um período de reflexão, um período de muita leitura sobre a história do Brasil e sobre o Brasil, um período de reflexão sobre o que estava acontecendo no Brasil. E o que é mais triste, Edmar, é que começou a acontecer tudo aquilo que estava previsto na minha defesa. Se você pegar todos os processos meus e pegar toda a minha defesa, tudo o que está acontecendo hoje, o desmascaramento do Moro, o desmascaramento do Dallagnol e da Força Tarefa, o desmascaramento de alguns inquéritos feitos pela Polícia Federal, algumas delações mentirosas que a gente já dizia que era mentirosa na época, ou seja, estão agora se tornando verdade. Eu tenho muita paciência e eu quero ver essas pessoas serem vistas pela sociedade como verdadeiros quadrilheiros, porque se tem alguém que montou uma quadrilha nesse país foi o Dallagnol. Uma quadrilha para pegar dinheiro da Petrobras, uma quadrilha para destruir a empresa da engenharia civil brasileira, para destruir a indústria de óleo e gás desse país, para destruir 1.400.000 empregos, para destruir a indústria, sabe, naval desse país. Você sabe que a indústria naval brasileira saiu no meu governo de 3.000 trabalhadores e já estava com 86.000 trabalhadores. Portanto, eu penso que essa gente contribuiu para um pouco destruir. Eu fui refletindo sobre isso e tomei a decisão de não ficar com raiva. Tomei a decisão de que, se eu ficar com raiva, quem será o vencedor serão eles, porque me fizeram perder uma noite de sono. Eu não quero perder uma noite de sono. Eu já provei a minha inocência e agora eu estou em cima deles porque eu quero que eles culpem, eu quero que eles provem a minha culpa. Eu tenho desafiado o Moro, tenho desafiado o Dallagnol, tenho desafiado os delegados que fizeram inquérito, tenho desafiado empresário político. Alguém pode me desmoralizar. É só alguém mostrar uma prova daquilo que eles falaram que eu estou desmoralizado. Portanto, eu estou desafiando eles. Mostrem uma prova. Não pode um juiz subordinado à imprensa, porque o Moro só funcionou porque todas as mentiras que ele contava eram transformadas em verdade pelos meios de comunicação e, sobretudo, pela Rede Globo de televisão. Essa semana mesmo, o Dallagnol andou em todo o meio de comunicação para tentar se precaver, para tentar conseguir, sabe, uma não punição no Conselho Nacional do Ministério Público, e eu que estou com um processo contra o Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público, só para você saber, Dimar, já foi adiado 41 vezes o julgamento. Ontem foi adiado pela 42ª vez um pedido que eu peço para anular a decisão dele. Ou seja, já faz 41 vezes durante 4 anos que entra na pauta e sai da pauta, que entra na pauta e sai da pauta, que entra na pauta e sai da pauta.
Então, é um comportamento de uma parte do Poder Judiciário que leva a sociedade a não ter nenhuma razão para acreditar. Então, eu, ao invés de ficar nervoso, eu resolvi voltar ao trabalho. Eu estou trabalhando muito, porque esse negócio de trabalhar, sabe, pelo Zoom, de trabalhar pela internet, cansa mais do que se a gente estivesse viajando ou estivesse em casa. Eu tenho feito muitas lives, tenho feito muitas reuniões, tenho feito muitas entrevistas e vou levando a vida. Desde que eu voltei da Alemanha, dia 12 de março, que eu estou em casa. Eu não tenho saído para lugar nenhum, não tenho visto a cor do asfalto da rua, porque eu já tenho 74 anos, embora eu fale que tenho 74, energia de 30 e tesão política de 20, sabe? Eu falo isso para assustar o coronavírus, para ele não vir me encher o saco. Mas, na verdade, eu tenho que me cuidar, porque não é brincadeira, não. As pessoas têm que saber que esse vírus mata. Então, quem puder se cuidar, se cuide, que é o máximo que a gente pode dar de conselho. Enquanto não tiver vacina, cada um de nós tem que cuidar, porque cada um de nós sabe quem está dependendo da gente, quem que a gente pode ajudar. Então, eu estou nessa vida, Edmar. Estou nessa vida. Eu prefiro fazer entrevista de rádio com o pessoal do interior para que as pessoas perguntem o que quiser, porque quando a gente faz muita live entre amigos, não dá muito resultado. Fica uma conversa chata e eu prefiro um tete-a-tete em que as pessoas perguntam o que quiser e eu respondo aquilo que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu não respondo. Então, você não tem noção da alegria que eu estou de falar com você. Você não tem noção da alegria que eu estou de falar com o povo de Pernambuco, povo que eu amo de coração e que estou doido para acabar a pandemia para poder fazer uma viagem pelo estado de Pernambuco. Verdade. E aí eu quero lhe perguntar sobre uma pessoa que teve um papel determinante no processo eleitoral de 2018, mesmo sem disputar a eleição. E depois ele aceitou ser ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, o que deu a margem para interpretações de que ele poderia ter agido com parcialidade. O que o senhor tem a falar sobre o Sérgio Moro? Olha, o Sérgio Moro, na verdade, ele não foi juiz no meu processo. Se você está lembrado, Edmar, quando eu fui prestar meu primeiro depoimento, eu disse para o Sérgio Moro, o senhor está condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais. E a desgraça, Edmar, de quem conta a primeira mentira é que passa o resto da vida mentindo para poder justificar a mentira. Foi montado uma grande mentira. Uma grande mentira que envolveu os grandes meios de comunicação nacional, uma grande mentira que envolveu uma parte da Força Tarefa de Curitiba, envolveu alguns delegados da Polícia Federal e envolveu o Sérgio Moro, que era o chefe de tudo. Ou seja, o Lula não pode concorrer às eleições de 2018. Então é preciso que a gente encontre um jeito de condená-lo. E eles encontraram um jeito de condená-lo com uma mentira. Se você procurar a sentença do Moro, você vai ver que ele me condenou por um crime indeterminado. Eu estou até agora querendo saber, no campo do direito, o que é um crime indeterminado. E o Dallagnol me acusou por um PowerPoint em que ele disse que eu era chefe de uma quadrilha. Eu já fui absolvido pela 13ª Vara da Polícia Federal em Brasília. O crime da chamada quadrilha acabou, mas ele conseguiu vender isso. A Globo comprou isso e vendeu todo santo dia durante muito tempo. Ou seja, e eu estou querendo efetivamente provar que ele é um mentiroso, porque ele montou uma quadrilha para pegar dinheiro da Petrobras e para desmontar, sabe, a indústria de engenharia, a indústria de óleo e gás e a indústria naval nesse país. E para pegar dinheiro, sabe, numa mancomunação, numa aliança entre Moro, entre o Ministério Público e a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, com participação do Ministério Público americano e com a participação de gente do FBI. Isso já está provado, isso já está gravado, isso já foi denunciado, e eu agora estou na expectativa de que, sabe, alguém julgue o mérito do meu processo. Eu só quero que alguém diga, ele é culpado realmente, está aqui a prova, acabou, Lulinha, vai pagar uns. Ou que a pessoa falou, você está perdoado porque você foi inocente, punir os canalhas que me puniram e depois a gente vê o que fazer desse país. Presidente, você acredita que, já que o Sérgio Moro teve essa parcialidade no seu processo e que o senhor alega com sua defesa de que não tem culpa, que é inocente,
desde o início tem essa narrativa, defende esse posicionamento. O senhor acredita que, no decorrer dos fatos, com o Sérgio Moro virando ministro de Bolsonaro, toda essa situação que envolveu o seu nome, o Lula que deixou de ser candidato à presidência da República e, naturalmente, o Bolsonaro ficou livre para ganhar aquela eleição. O senhor acredita que, com isso, é possível avançar com a anulação desse processo? Eu estou esperançoso, Edmar. Eu estou esperançoso porque não apenas dentro do Brasil, mas também no exterior. Você está lembrado que antes de 2018, a ONU disse que eu poderia ser candidato. A semana passada, a Suprema Corte, que votou aquelas coisas da minha defesa, disse, sabe, que eu poderia ter sido candidato em 2018. Ou seja, reconhecer que eu deveria ser candidato depois que não deixaram eu ser candidato é uma coisa meio absurda. Mas eu estou convencido, sabe, estou esperançoso que a anulação do processo, porque eu duvido que o Moro tenha uma crime que eu cometi. E eu tenho dezenas de crimes cometidos pelo Moro de parcialidade. O Moro foi um juiz ideologicamente comprometido com a minha punição. Só para você ter ideia, no meu processo do triplex eu tive 83 testemunhas. 83 testemunhas, inclusive testemunha deles. Ninguém disse absolutamente nada. Mesmo assim, não tendo prova, ele me condenou. A gente dizia isso há 3 anos atrás, não é agora que eu estou te dizendo, não. Então, veja, eu tenho que brigar, porque no Brasil, você é muito jovem, Edmar, mas você só tem 32 anos, mas você já conhece política, sabe? É o seguinte, em política, quando um político é acusado de corrupção, o que eles fazem? Ele fala, vamos submergir. Sabe, desaparece. Você já viu algum ladrão brigar com a justiça? Não. Não, ele fica quieto. Fica quieto. Pois eu não estou quieto. Eu não estou quieto. Eu estou desafiando. Sabe, a justiça me condenou a mostrar qual é o crime que eu cometi. Eu poderia estar quietinho, já estou velhinho com 74 anos, me deixe em paz, por favor. Não tem essa. Essas pessoas têm que saber que caráter e dignidade não vendem em shopping. Que a gente nasce de berço. E eu nasci com a dignidade de um filho de uma dupla de camponês, de caetés, sabe? E pretendo morrer com elas. É por isso que eu resisti para casa em prisão domiciliar, é por isso que eu resisti colocar tornozeleira na canela, eu não sou pombo-correio, sabe? Eu quero andar nesse país de cabeça erguida, porque eu sei o que eu fiz para esse país. Pernambuco sabe o que eu fiz em Pernambuco. Pernambuco sabe os investimentos sociais que eu só pude fazer porque o povo me ajudou. Se o povo não acreditasse em mim, eu não teria feito. E eu até, Edmar, pediria para você, poderia pedir nas universidades federais de Pernambuco, se houve algum momento na história do Brasil, em que Pernambuco recebeu mais recursos para fazer obras públicas, para fazer obras sociais, do que no governo do PT. Eu duvido. Desde 1889, quando foi proclamada a República, eu duvido que algum presidente da República fez 30% do que o PT fez nos 13 anos que governou o país. Por quê? Porque eu entendi, Edmar, que era preciso recuperar o Nordeste. O Nordeste não poderia continuar aparecendo nos jornais como o campeão de mortalidade infantil, o campeão de pobreza, o campeão do analfabetismo, o campeão de falta de doutores e mestres nas universidades. Ou seja, era preciso dar um salto de qualidade no Nordeste, porque até antes do rei, do João VI chegar aqui em 1808, o Nordeste era uma área de muito desenvolvimento, era a referência econômica do Brasil no mundo. Depois do ouro, ou seja, o Nordeste foi desaparecendo e todo o dinheiro vinha para o Sul e para o Sudeste e nada para o Nordeste. E o Nordeste se transformou numa região que parecia que era condenada por Deus. E eu nunca admiti isso. Eu nunca admiti que a seca no Nordeste matasse gente. A seca é um problema da natureza. E as pessoas que morrem de fome é um problema da falta de coragem, de compromisso dos governantes. É por isso que eu tomei a atitude de fazer a transposição do São Francisco, uma coisa que Dom Pedro tentou fazer desde 1846 e não deixaram ele fazer, eu resolvi que era possível fazer. E se tivessem trabalhado corretamente, a gente estaria já inaugurado toda a transposição para enfrentar o problema da falta d'água para as pessoas
de uma região que envolve 12 milhões de nordestinos. Então, eu queria, de coração, Edmar, fazer com que o nordestino não fosse visto como o miserável, o pobre, o desgraçado. Eu queria que o nordestino fosse visto como cidadão brasileiro de primeira classe, que pudesse sorrir com todos os dentes na boca, que pudesse trabalhar, que pudesse viajar o mundo como toda outra pessoa qualquer que trabalha pode viajar. Então, eu lamento que as coisas não tenham andado do jeito que eu imaginava, lamento que agora a gente tenha acabado com a fome voltou, lamento que a pobreza está voltando outra vez, sabe? E eu acho que nós todos, você que é muito jovem, eu e todas as pessoas, nós temos que brigar para que o Nordeste não zero da pobreza, que o Nordeste continue sendo uma região, sabe, de desenvolvimento que possa gerar alegria e felicidade para o povo nordestino. Uma das coisas boas que aconteceu no Nordeste, mais recente, foi o Fórum dos Governadores, ou seja, os 10 governadores do Nordeste se reunindo, estabelecendo políticas comuns entre os estados. É uma coisa muito boa e eu, lamentavelmente, tenho um presidente do Brasil que não gosta do Nordeste, que não gosta dos governadores do Nordeste, ou seja, ele não gosta de quem não gosta dele. Esse é um problema sério e eu quero dar os parabéns aos governadores que criaram o consórcio e que estão tentando minimizar, sabe, os males da pandemia do coronavírus. Presidente, o senhor, quando presidente da República, o senhor criou o Bolsa Família, né? um programa que teve um aspecto econômico e social muito grande, porque contribuiu para a distribuição de renda e evitar que as pessoas ficassem na linha da pobreza. O presidente Bolsonaro manteve esse programa porque ele também não seria maluco de acabar com o Bolsa Família, né? Porque realmente seria algo fora de contexto. Mas o que é que a gente tem acompanhado? Com essa questão da pandemia, tivemos aí o auxílio emergencial que foi aprovado pelo Congresso Nacional e o governo federal está pagando. Esse auxílio emergencial fez com que, nos últimos dias, diversas pesquisas apontassem uma melhora na aprovação do presidente Jair Bolsonaro. O que se comenta no Congresso é a possibilidade do atual presidente, criar o Renda Brasil, que seria uma espécie de Bolsa Família com a marca do Bolsonaro. Como é que você avalia isso? Você acha que ele está querendo tomar o seu legado? Não, veja, deixa eu te falar uma coisa. O Bolsa Família, ele é e foi muito importante, mas no nosso governo não era apenas o problema do Bolsa Família. O Bolsa Família ganhou visibilidade internacional porque foi a primeira experiência no mundo de um governo que conseguiu acabar com a pobreza. Mas, veja, conseguiu acabar com a fome. Mas, veja, no nosso governo, Edmar, eu vou até pedir para te mandar um material que o PT tem sobre isso, não foi o Bolsa Família, foi um conjunto de políticas públicas que nós fizemos. Veja, durante o nosso governo foram criados 22 milhões de novos empregos com carteira profissional assinada. No nosso governo, o salário mínimo aumentou 74% acima da inflação. No nosso governo, a gente criou 1.400.000 cisternas no período do PT. No nosso governo, a gente conseguiu criar o PAA para que a gente pudesse comprar os alimentos dos pequenos produtores. No nosso governo, a gente aprovou uma lei que 30% da merenda escolar deveria ser comprada dos pequenos agricultores. Ou seja, foi um conjunto de políticas públicas, do Minha Casa Minha Vida, de política, sabe, de urbanização de favela. O exemplo melhor que eu tenho na minha vida é a minha ida a Pernambuco, sabe, para acabar com a palafita. Você está lembrado? A palafita na praia, sabe, que nós conseguimos acabar, as pessoas foram ficar no hotel um tempo. O som de vez em quando está desaparecendo aqui. Mas, olha, foi um conjunto de políticas públicas que nós fizemos, um conjunto, muita políticas públicas que nós fizemos. E tudo isso gerou uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Lógico que eu acho que se o Bolsonaro quiser dar 300, 400, 500 é bom. Mas é preciso que não seja só isso, é preciso que seja um conjunto de outras coisas. As pessoas querem trabalhar e querem trabalhar formalmente. As pessoas querem receber salário, as pessoas querem ter direito à férias, querem ter uma política de seguridade social. Ou seja, é preciso muito mais coisa para a gente tornar esse povo feliz. Obviamente,
sabe, que o governo quer acabar com o estigma do Bolsa Família, é uma bobagem. O que ele deveria fazer era dar os aumentos que precisa dar no Bolsa Família, aprimorar o programa e fazer com que a gente gerasse desenvolvimento econômico no país. Quanto mais desenvolvimento econômico a gente gerar, mais emprego a gente vai gerar, mais micro e pequenos empreendedores vão aparecer no Brasil inteiro e mais gente vai ganhar dinheiro e vai ser feliz. Eu espero que um dia o povo não precise de dinheiro do Estado. Mas, pelo que as coisas estão caminhando depois dessa pandemia, eu acho que nós vamos ter que tratar qual será o papel do Estado no Brasil e em outros países do mundo. Porque, se não fosse o Estado, as coisas estariam bem pior aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, Edmar, 63% de todos os leitos hospitalares do SUS foram construídos no governo Lula e Dilma. O Humberto Costa foi ministro, o Padilha, sabe? Mas só para você ter ideia de que, se não fôssemos nós acreditar de que era preciso construir um sistema de saúde bom, um sistema de saúde que muitas vezes foi muito criticado, porque a iniciativa privada nunca perdoou a gente ter criado o SAMU, se não fosse a saúde pública, a gente estaria numa situação muito pior na questão da coronavírus. Verdade. Presidente, ao longo de 89 até 2018, o senhor se fez presente em todos os processos eleitorais presidenciais. O senhor disputou 89 com o Collor no segundo turno, disputou com Fernando Henrique as 2 vezes, ganhou de Serra em 2002, depois em 2006 derrotou o Geraldo Alckmin. Quando foi 2010, o povo naturalmente votou em Dilma, elegeu Dilma, mas estavam votando na gratidão ao governo Lula, ao que representava o lulismo naquele momento, e Dilma deu continuidade, né? Foi a sua sucessora. Em 2014, Dilma também foi eleita pela força do lulismo. E em 2018, o Fernando Haddad, mesmo o senhor não podendo ser candidato pela decisão da Justiça, por toda essa situação, o senhor ainda conseguiu transferir voto para o Fernando Haddad de forma absurda. O Haddad teve uma grande votação. O senhor esteve presente, naturalmente, o Lula, em todas as eleições presidenciais de 89 a 2018. Não esteve fora, podia não ser candidato, mas estava presente nesse processo. Então, o lulismo, ele se tornou talvez mais forte do que o petismo, mais forte do que o esquerdismo, se tornou algo muito forte aqui no Brasil. E qual o futuro, presidente, do lulismo aqui no Brasil? Olha, eu sinceramente, eu tenho lido muitas coisas que o André Singe tem escrito sobre o lulismo e tenho ouvido muita matéria. Sinceramente, eu não acho que tenha lulismo forte. Veja, é importante que a gente veja a minha história. Eu surgi nos anos 80 no movimento sindical brasileiro, numa cidade muito industrializada, que tinha o que tinha de mais moderno no desenvolvimento da indústria brasileira. E foi desse movimento sindical que nós nascemos, tentando conscientizar trabalhadores no Brasil inteiro. Eu dizia sempre, quando eu era candidato, que a coisa mais sagrada para um candidato é ele se identificar com o povo que ele vai representar. Eu não queria que o povo me visse como se eu fosse um cidadão presidente distante dele. Eu queria que ele se sentisse presidente da República, ou seja, quem estava lá era um deles. E eu consegui isso. Porque, se não fosse o povo, Edmar, eu não teria feito o que fiz. Se não fosse saber que o povo estava do meu lado, a gente não teria feito tantas escolas técnicas no Nordeste, tantas universidades no Nordeste. A gente não teria feito muitas das coisas que nós fizemos, por exemplo, milhões de casas, do Minha Casa Minha Vida, dar chave para a mulher, para que ela fosse a dona da casa. Ou seja, eu só fiz tudo isso porque o povo garantiu que eu fizesse. Então, eu acho que, muito mais do que o lulismo, acho que nós temos uma parcela da sociedade com consciência política, que sabe o que eu fiz, que sabe o que o PT fez. Obviamente que sempre a política se encarna nas pessoas, né? Foi assim no mundo inteiro, foi assim com Getúlio, foi assim, sabe, com os outros presidentes. Vai ser assim comigo. E o Bolsonaro está tentando fazer isso, porque o Bolsonaro, nem ele acreditava que ele pudesse ser presidente. Se não fosse a indústria de fake news importada do Trump, se não fosse a quantidade de terrorismo com os milicianos dele,
Você viu a quantidade de ataques que a caravana que eu fiz pelo sudeste do país sofreu, inclusive com um tiro no ônibus. Ou seja, o Bolsonaro ele conseguiu reunir, sabe, os paramilitares, os aposentados, os milicianos, os policiais, sabe, estaduais aposentados. Ele criou, na verdade, quase que um exército particular de milicianos, sabe, que ataca as pessoas, que ofende as pessoas, que faz denúncia, como fez essa moça de Brasília, sabe, que é contra o tratamento de saúde feito naquela menina de 10 anos no Espírito Santo. Aliás, eu queria parabenizar Pernambuco mais uma vez, queria parabenizar os médicos de Pernambuco, queria parabenizar o Hospital de Pernambuco, que teve a coragem de fazer a cirurgia naquela menina, porque a gente não estava discutindo aborto, a gente estava discutindo uma menina de 10 anos vítima de uma violência bruta, sabe? E nenhuma daquelas mulheres que foram gritar contra o aborto lá tiveram coragem de gritar contra o monstro, sabe, que abusou daquela menina. Não teve uma frase contra o monstro, sabe, mas uma frase, sabe, do atraso, uma frase perversa, tentando chamar uma menina de 10 anos de assassina, quando, na verdade, ela era a grande vítima. Então, eu quero parabenizar mais uma vez Pernambuco, os médicos de Pernambuco e os médicos do hospital, porque tiveram a grandeza de entender, sabe, o que eles estavam fazendo. Eu espero que tenha mais gente com a dignidade, com o caráter e com a coragem desses médicos de Pernambuco que tiveram coragem de enfrentar, sabe, a raiva do atraso, a raiva do fanatismo, do messianismo para salvar uma menina, sabe? Até fiquei muito chateado com o bispo da CNBB, que deu uma declaração que poderia ter feito a cirurgia, sabe? Eu queria saber se aquelas mulheres tivessem as filhas delas estupradas e grávidas, se elas iam garantir que a filha delas tivesse um filho do monstro. Eu queria ver. Sabe? Então, desculpa ficar nervoso, mas é que eu fiquei profundamente irritado com a canalhite que fizeram com a menina de 10 anos. Tanto o cara que estuprou a menina é um canário, um monstro, como as pessoas que defenderam que ela tivesse os filhos são uns monstros. Sabe? Não tem nenhuma fé em Deus, nenhuma crença em Deus. Então, eu queria te dizer, meu caro, que eu estou trabalhando muito para a gente ter um mundo melhor, para a gente ter um mundo mais humano, um mundo menos raivoso, um mundo mais solidário, porque sem solidariedade, sem humanismo, a gente não vai para lugar nenhum, viu, Dimar? É importante que a gente saiba como estender a mão para aquele que está mais frágil do que a gente. É preciso que a gente saiba como estender. Eu sou de um tempo, Edmar, em que chegava um mendigo na minha casa pedindo comida, minha mãe entrava para comer junto com os filhos dela. Hoje as pessoas chamam a polícia, sabe? E o policial já chega batendo, não pergunta nada, já vai batendo. Então, querido, eu estou nessa fase da minha vida de tentar ser mais humanos. Não vou me transformar em algoritmo, sabe? Eu quero ser um ser humano com coração, com mente, com sentimento, para recuperar para a humanidade o humanismo, para a gente construir um mundo melhor que todos nós sonhamos. Presidente, o senhor, quando foi presidente da República, o senhor assumiu em 2003, mas Pernambuco viveu um momento muito bom entre 2003 e 2006, mas o momento melhor de Pernambuco se deu entre 2007 e 2010, um momento onde veio a refinaria, o estaleiro, a Hemobras, vários investimentos públicos e privados que o senhor colocou Pernambuco como prioridade. E isso aconteceu no momento em que um governador, que foi seu ministro da Ciência e Tecnologia, assumiu aquele governo a partir de 2007, o Eduardo Campos. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua admiração, porque o senhor chegou a falar algumas vezes que tinha o Eduardo como um filho seu. Qual a sua avaliação sobre o Eduardo, o legado dele como governador, como seu ministro, para a política de maneira geral? Olha, a minha relação com o Eduardo era uma relação, eu diria, quase que de pai para filho mesmo, de dois companheiros, porque eu tratava todos os governadores com muita decência. Com muita decência. Eu duvido que tenha um governador no Brasil, de qualquer partido político, ou qualquer prefeito de qualquer cidade, de qualquer partido político, que diga que o Lula o tratou diferente por não ser do partido do Lula. Nunca perguntei de que partido era o prefeito ou o governador.
Eu estava fazendo as coisas para o povo daquele estado que merecia que a gente fizesse as coisas. E a minha relação com o Eduardo é antiga, porque eu conheci o Eduardo como assessor do querido e saudoso doutor Miguel Arraes, que foi a primeira pessoa do PSB e o único brasileiro que votou do exílio que eu fui receber, que eu fui a Pernambuco visitar ele, sabe? Pela estima, pelo carinho, sabe? Eu era moleque ainda, mas aqui em São Paulo a gente ficava vendo as notícias da volta do Arraes, da volta do Brizola, e aí eu fui tendo relação com o Eduardo Campos, fui tendo relação com ele, e criou uma grande relação até que ele foi o governador. Veja, é importante lembrar que aconteceu um fato inusitado em Pernambuco na eleição de 2006. O Humberto Costa era nosso candidato a governador, o Eduardo Campos também queria ser candidato a governador. O que eu acertei com os dois? Os dois seriam candidatos, nós subíamos no palanque junto, sabe? Falava o Humberto uma vez de primeiro, depois falava o Eduardo, depois revezava. Os militantes do PT e do PSB aplaudiam os outros. A gente dizia o seguinte: a gente vai estar junto no segundo turno. E aconteceu. O Eduardo foi para o segundo turno, o Humberto Costa foi ajudar ele. Foi um exemplo de eleição muito grande. E o que aconteceu de 2007 a 2010? Ou seja, o governo, um avião, quando ele vai preparar voo, ele não pega voo cruzeiro na pista. Ele levanta, é mais devagar, ele vai esquentando, daqui a pouco ele sobe, tem uma nuvem baixa, ele treme um pouco, depois ele pega voo cruzeiro e vai embora. O que acontece é que em 2007 o meu governo estava atingindo aquela fase de voo de cruzeiro, ou seja, tudo estava dando certo e nós tínhamos planejado tudo antes. Você está lembrado que em fevereiro de 2007 eu anunciei o PAC. O PAC era um conjunto de obras públicas feitas entre o governo federal, governos estaduais e prefeituras. Então as coisas funcionavam porque eu entendia que era preciso que os estados tivessem um pouco de dinheiro e entendia que os prefeitos tivessem um pouco de dinheiro para fazer obras, porque senão o que eles faziam? Ficavam pedindo esmola ao governo federal. Então estabelecemos um programa. Se você está lembrado, Edmar, eu criei até em cada caixa econômica, sabe, na capital, eu criei um departamento dentro da Caixa Econômica para receber prefeitos, de ajudar prefeitos a fazer projetos para ele poder conseguir dinheiro no governo federal. E eu dizia para todos os prefeitos: não venham com o discurso que não tem dinheiro. Se vocês trouxerem projeto, vai ter o dinheiro. E aí aconteceu com Pernambuco. Pernambuco trabalhava muito bem, trazia projeto daqui, a gente aprovava, e havia uma sintonia muito grande entre eu e os governadores. Era um momento auspicioso para o Nordeste, porque a gente tinha o Eduardo Campos em Pernambuco, tinha o Marcelo Deda em Sergipe, tinha o Jacques Wagner na Bahia, ou seja, tinha uma safra de governadores muito boa no Nordeste brasileiro. Então, a minha relação com o Eduardo Campos foi a melhor possível. Eu, inclusive, todo mundo sabe disso, em junho de 2011 eu fui para a Colômbia, o Eduardo Campos estava lá com a Renata, eu chamei o Renato para conversar, eu tentei mostrar para o Eduardo que ele deveria ter cautela, que ele poderia ser vice da Dilma em 2014 e em 2018 ele seria o candidato a presidente, mas eu não sei o que aconteceu, ou seja, dentro do partido ele se apressou, foi candidato, disse que só não seria candidato se eu fosse candidato, eu não podia, sabe, tirar a Dilma, porque a Dilma tinha o direito de ser candidata à reeleição, e aconteceu, sabe, esse desastre, sabe, que foi muito triste para Pernambuco, para o Brasil e para a política brasileira, porque Eduardo era uma pessoa que eu tinha um profundo respeito. E eu tinha muita vontade de fazer com que o Nordeste se desenvolvesse. E dentro do Nordeste, Pernambuco, porque eu vi quantos governadores perseguiram o Arraes em Pernambuco. Ou seja, o presidente, ou seja, não tinha investimento no estado de Pernambuco. Então, eu queria, você falou da Abreu e Lima, você falou do Paulo Petroquim, você falou do avanço do Porto, você não falou da Fiat em Goiânia, ou seja, mas a nossa ideia era criar no Nordeste grandes polos de desenvolvimento, sabe? E melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o Eduardo foi um parceiro, foi um grande parceiro, e eu sinceramente, espero que logo, logo a gente tenha no Brasil muitos governadores da qualidade de Eduardo Campos. Sabe? Eu espero que o PT se prepare para ter candidato a governador em Pernambuco. Eu não sei o que vai acontecer em 2022, mas eu fico sempre esperançoso que a gente sempre vai
melhorar a política brasileira. O Bolsonaro foi um ponto fora, sabe? Foi um ponto fora da curva, porque o Bolsonaro nem ele acreditava nele, nem ele acreditava nele. Ou seja, a quantidade de mentiras que foi publicizada durante a campanha fez que acontecesse o Bolsonaro. O Haddad foi um candidato extraordinário, porque o Haddad pulou de 3% para, sabe, quase 40%, uma coisa... No primeiro turno, o Haddad chegou a 47 milhões de votos. Ou seja, o que é uma votação extraordinária. E você disse bem, olha, o PT foi o segundo colocado em 89, o PT foi o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, e seria o primeiro em 2018 se a gente tivesse, sabe, tido um comportamento mais sadio e mais democrático da imprensa brasileira. E eu falo sem uma demagogia, se eu tivesse sido candidato, eu teria ganho as eleições mesmo dentro da Polícia Federal, que era um dos objetivos meus, provar que o povo brasileiro estava amadurecido e sabia quem tinha feito o bem do Brasil. E eu ainda sonho com isso. Eu sonho. Eu já não sonho mais, sabe, que eu possa ser candidato, porque daqui em 2022 eu vou estar com 77 anos de idade, ou seja, não é mais brincadeira, se bem que o Biden nos Estados Unidos vai ter mais do que eu. Mas, de qualquer forma, eu sonho que a gente melhore a qualidade dos governadores, a qualidade dos prefeitos, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. A única razão que um ser humano tem de se candidatar a um cargo público é se ele dedicar o seu mandato a melhorar a vida das pessoas. E eu tinha uma coisa, Edmar, que as pessoas não fazem muito, era que todas as políticas públicas que eu coloquei em prática no Brasil foram decisões de conferências municipais, estaduais e Conferência Nacional. Eu fiz 74 conferências para definir todas as políticas públicas desse país. É por isso que teve tanto sucesso, porque o povo ajudou a criar as políticas que eu coloquei em prática. Presidente, vindo agora para a questão local, para o Recife, que é a joia da coroa de Pernambuco, porque quem é o prefeito do Recife tem um peso na equação de 2022 para quem for disputar o governo e, naturalmente, Recife tem esse peso importante. E hoje, Recife está protagonizado por dois herdeiros do arraisismo, o João Campos, filho do Eduardo Campos, e a Marília Arraes, neta de Arraes, prima de Eduardo, e, naturalmente, estão em campos opostos, apesar de ambos serem de esquerda. Uma do PT, Marília, egressa do PSB, e João pelo PSB como o herdeiro político do Eduardo Campos. Como é que está o coração de Lula nessa situação aqui no Recife? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho tido um comportamento com relação a Pernambuco. Você está lembrado que em 2018, nós, em 2014, quando a Dilma foi candidata a presidenta, o PSB de Pernambuco não quis apoiar a Dilma, apoiou o Aécio Neves no segundo turno. Foi uma coisa muito desagradável naquela relação. Mas você está lembrado que nós retiramos a candidatura em 2010 para poder apoiar o companheiro Paulo Câmara. Está chegando agora numa situação em que o PT precisa ter seu espaço político. Sabe, a Marília não é uma candidata mais fraca, a Marília é uma candidata com potencial extraordinário. Com 3 mandatos de vereadora, é uma mulher que é deputada federal, uma mulher que tem qualidade de defender a coisa feminina nesse mundo que está ficando cada vez mais evidente a necessidade da participação da mulher. E a Marília não pode ser tratada como se fosse uma coisa inferior. E muito menos o PT pode ser tratado como se fosse uma coisa inferior. Ou seja, então o partido decidiu, a nível nacional, que era importante para o PT, inclusive pensando no projeto de 2022, ter uma candidatura a prefeita. E indicou a Marília. Ora, o PSB indicou o João Campos, ou seja, olha, que se faça disputa, tem outros candidatos, ou seja, que se faça disputa, cada um defenda o seu programa, cada um defenda as suas ideias. Quando chegar, sabe, a votação, se
um de nós for para o segundo turno, o outro apoia o outro. É assim que se faz, foi assim que eu fiz a vida inteira. Sabe? Não tem que brigar, não tem que ter ódio, não tem que ter inimigo. Ou seja, o PSB já lançou candidato contra mim 2 vezes a presidente da República. E eu nunca fiquei com raiva do PSB. Você não pode tentar evitar que um partido tenha candidatura própria num cargo majoritário para defender a proposta do partido, o programa do partido. Sabe? Então, o João Santos tem direito de ser candidato, a Marília também tem direito de ser candidata, como os outros têm direito de ser candidato. Ou seja, foi para isso que nós criamos 2 turnos nas eleições, para permitir que, no primeiro turno, todos os partidos pudessem mostrar o seu programa para o povo e disputar as eleições. Você está lembrado? Eu vou contar um caso meu. Eu, em 89, quando eu fui lançado candidato a presidente, eu achava que o PT estava fazendo bullying comigo. Por quê? Porque eu ia disputar com os monstros sagrados. Ulisses Guimarães tinha acabado a Constituinte. Eu ia disputar com o Brizola, que tinha sido presidente durante todo o tempo do exílio. Eu ia disputar com Aureliano Chaves, que era vice-presidente. Ia disputar com Mário Covas, que era uma figura importante no PSDB. Ia disputar com Afif Domingos e com o Collor. Então, teoricamente, a minha chance era nenhuma. Em junho de 2003, em junho de 89, eu pensei em desistir da campanha, porque eu tinha caído na pesquisa do Ibope de 3 para 2 em 75. Eu falei, eu vou desistir antes que termine a campanha, devendo ponto para o Ibope. O que eu vou fazer? Como é que paga ponto? Bem, e aí o que aconteceu? Nós estabelecemos uma estratégia e eu fui para o segundo turno. Tá? Aí o PT foi o segundo. Veja, o PT é um partido muito grande. As pessoas precisam tratar o PT com mais respeito. O PT foi o segundo em 89, 94, 98, foi o primeiro em 2002, 2006, 2014 e 2018 não ganhamos, sabe, pela maracutaia que você soube que foi feita contra nós. Então, meu caro, é o seguinte, o PT está na disputa, o PT vai respeitar os adversários, o PT vai tratar o PSB com o respeito que o PSB merece, mas o PSB não pode tentar querer que o PT prescinda de ter candidatura própria, como o PT não pode querer que o PSB não tenha candidatura própria. Se os dois se acham no direito de ter candidatura, que saiam, que disputam, que discutem, que mostrem o seu programa, mas que se respeite enquanto partidos aliados a nível nacional e muitas vezes adversários em outras. Eu acho que vai ter uma bela campanha e eu acho que a Marília tem um potencial extraordinário para ser prefeita de Recife. E o que é que você acha de chegar ao segundo turno, João e Marília? Porque acho que aí tem que reunir a família. Essa possibilidade. Tem que lembrar, que já teve isso em 2016. PT e PSB foram ao segundo turno na eleição de 2016. Então mas veja, mas isso não quer dizer nada, isso é bom para a democracia. Ora, quando 2 partidos de esquerda vão para o segundo turno, é extraordinário. Dura se vai um de esquerda e um de extrema-direita. Não, mas aí é uma evolução política, quando 2 pessoas de esquerda chegam. Eu acho extraordinário na eleição passada, o Haddad, o Boulos, candidato, mais gente de esquerda, eu acho extraordinário. Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema nenhum, sabe? Todo mundo tem o direito de ser candidato. A Marília, ela está convencida que é a melhor candidata de Recife. Eu tenho certeza que os outros também estão convencidos disso. Então, meu caro, o que nós temos que fazer? Vão para a rua, vai ter debate, vai ter televisão, vai ter campanha, vai ter muita internet. Por favor, convença as pessoas e quem ganhar, que governe pensando no povo. É isso que eu desejo. E acho que a Marília pode ser prefeita. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor, naturalmente, falou que está em casa, está evitando ir para a rua, mas pode acontecer de a gente ter Lula aqui no Recife, na campanha de Marília? Se puder ir para a rua, pode. Se puder ir para a rua, você pode ficar certo que eu vou, com todo o respeito que eu tenho ao PSB, eu irei para a rua fazer campanha para Marília. Ok. Presidente, e sobre 22? O senhor falou aí que talvez não seja candidato, deixou aí que já está com a idade um pouco avançada, mas eu acho que o senhor ainda tem muito pau, muita gasolina para queimar. Né? Ainda tem muita coisa, é um animal político, que gosta de política, que respira política. Eu tenho minhas dúvidas se o senhor vai abdicar de ser candidato em 22. Mas
Como é que o senhor vê o futuro da esquerda para enfrentar o Bolsonaro em 22? Dá para enfrentar, dá para ganhar eleição com Lula ou sem Lula? Olha, eu primeiro espero que o nosso companheiro Doriel, que era o presidente da FETAP, agora é deputado estadual do PT, sabe, esteja com o PT muito forte aí para a gente disputar 2022. Veja, eu não vou dizer, Odimar, que eu sou candidato. E também não vou dizer que eu não sou. Porque a política é uma coisa, sabe, que a gente não pode ter um prognóstico, não é matemática exata. Sabe? Não é política exata. Você tem, sabe, que levar em conta o momento político e as circunstâncias. Tá? Eu espero que a gente tenha potencial de criar gente mais nova no PT, gente com mais desenvoltura, gente com mais capacidade. Acho que os outros partidos também querem ter candidatos. Ou seja, o que eu quero é estar muito tranquilo, porque eu tenho uma folha de trabalho prestada a esse país. Tá? Eu tenho uma folha de trabalho prestada a esse país e devo tudo o que eu fiz ao país, ao povo brasileiro. Na medida que matemática, em que política não é uma ciência exata, ou seja, a gente não pode dar, sabe, 2022 resolvido, quem vai ser candidato, quem não vai ser, quem pode não. Vamos esperar o momento certo. Vai ter um momento em que as cartas serão colocadas na mesa e a gente vai ver quem é que tem melhor condição de ser candidato, quem é que tem disposição de ser candidato, qual é o partido que tem mais possibilidade, qual é o candidato que está com mais propensão a ganhar as eleições. Eu, sinceramente, me sentirei bem sendo candidato e me sentirei muito bem sendo cabo eleitoral, sabe, de um candidato que a força de esquerda entenda que é dele o melhor momento. Agora, eu não vou parar, querida. Você sabe qual é a minha tese? Quem quiser, trabalhe mais do que eu. Quem quiser, viaje mais do país do que eu, converse mais do que eu, ande mais do que eu, abraça o povo mais do que eu, sabe? E aí vamos ver quem é que está preparado para o embate decisivo. Eu adoraria que um picareta como o Moro fosse candidato para poder desmascarar ele no debate. Eu adoraria que ele fosse, sabe? Não sei quem é que tem medo do Moro. Eu adoraria que ele fosse candidato, porque o Moro é um cidadão que não tem coragem de olhar no olho das pessoas. Sabe? Ser humano que não olha no olho do outro é covarde. E o Moro sabe que ele mentiu para a sociedade, sabe, subordinado à proteção da Globo. A Globo tem mais de 400 horas de Jornal Nacional contra mim e não tem nem um minuto contra o Moro. Então, eu adoraria fazer a disputa com ele participando, com o Bolsonaro, sabe, com quem mais quiser. Quanto mais gente, melhor, meu caro. Assim o povo terá mais facilidade para escolher. O senhor tem mais vontade de enfrentar Moro ou Bolsonaro em 2022? Eu acho que talvez, se os dois saíssem juntos, seria melhor bater nos dois de uma vez só. Sabe? Seria melhor derrotar os dois de uma vez só. Mas veja, mas que não seja eu, que seja um outro companheiro. Veja, eu perdi 2 eleições para o Fernando Henrique Cardoso, ele não foi em nenhum debate. Não sei se você se lembra, a campanha de 1998 não teve debate, a de 94 não teve debate. Só valia debate quando eu era candidato e estava na frente. Ou seja, o Bolsonaro foi candidato, não teve coragem de participar de nenhum debate. Quando os outros estavam debatendo, ele estava dando entrevista para o amigo dele no outro canal de televisão. Você acompanhou isso bem? Então, eu gostaria que essa gente se despisse, sabe, e fosse para um debate franco e aberto para o povo poder, sabe, escolher de uma vez por todas quem é que é melhor para governar o Brasil e para cuidar do povo. Porque a essência é que governar para os ricos, qualquer um pode governar. Fazer o que o Bolsonaro está fazendo, vendendo todo o patrimônio público brasileiro, vendendo as empresas estatais, sabe, batendo continência para o presidente americano, sabe, desrespeitando a soberania nacional do país, que é uma coisa que a gente não pode perder nunca. Aí, enquanto ele está fazendo isso, o povo está passando necessidade. Agora, com a ajuda, sabe, do coronavírus, o povo, sabe, está recebendo dinheiro com muito atraso, porque você sabe que ele não queria nem 500, nem 600, ele queria 200. Sabe? Então, meu caro, é o seguinte, é preciso esse país chegar à hora da verdade. O Guedes está destruindo esse país. Sabe? O Guedes está destruindo, vendendo tudo. Ele não sabe governar, então vai vendendo patrimônio público, vende refinaria. Agora mesmo venderam uma termoelétrica que custou 3,5 bilhões aos cofres públicos por 500 milhões.
Ou seja, essa gente não percebe que um país, para ser forte, esse país tem que ter uma indústria forte e esse país tem que ter competência de ser o indutor da economia. Ele não tem que ser um Estado empresarial. Ele tem que ser um empresário que induza o desenvolvimento em função das realidades regionais. A gente não pode ficar esperando apenas o Centro-Sul crescer. É preciso saber qual é a parte que vai para Pernambuco, a parte que vai para o Ceará, a parte que vai para Sergipe, a parte que vai para Paraíba, a parte que vai para Roraima, a parte que vai para Amapá. É o governo que tem que pensar o país e é o governo que tem que ter força para induzir o desenvolvimento. Sabe? Se o governo é fraco, só pensa em vender, vender. Ou seja, quando acabar as coisas para vender, o dinheiro foi para pagar a dívida pública que o governo tem, o que vai sobrar? Nada. Então, meu caro, é o seguinte, esse país está precisando de alguém que goste do Brasil, mas que goste, sobretudo, do povo brasileiro. É isso que eu acho que o Brasil precisa. Então, é o seguinte, quem pensa que o Lula acabou, vai perceber que um pernambucano que não morreu de fome até os 5 anos de idade vai ter muito tempo pela frente, depois dos 75, para brigar pelo seu povo, pelo seu país. Presidente, temos pouco tempo agora. Eu queria só que o senhor fizesse, primeiramente, lhe agradecer por essa oportunidade, que para mim foi uma honra poder entrevistá-lo. O senhor atendeu o convite, nos deu essa oportunidade de conversar com o senhor. O tempo passou que eu nem vi, já estamos prestes a completar 1 hora aqui de conversa, e aí o Instagram pode acabar a qualquer momento. Então, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e lhe agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Olha, Edmar, primeiro eu quero agradecer a você, a direção toda da Rádio Folha, e agradecer ao pool de rádios e de canais que entraram com você nessa entrevista. Dizer para as pessoas que eu, nesse momento, eu tenho uma obsessão: recuperar, sabe, a cidadania do povo brasileiro. O que aconteceu comigo foi pouco diante do que está acontecendo com o povo brasileiro. Sabe, o povo brasileiro tem que ter emprego, tem que ter salário, tem que ter renda, tem que ter direito a acesso à educação, à cultura. Sabe? O povo tem o direito de ser feliz, andar de avião. Sabe? As pessoas pobres pegar um avião para não ficar andando só de ônibus. Ou seja, isso é desenvolvimento. Eu sonho com isso. Eu sonho que é possível a gente construir um novo Brasil. Eu sonho que é possível a gente fazer o Nordeste ser igual a qualquer outra região desenvolvida que possa ter nesse país. O nordestino não nasceu para ser pobre, não nasceu para ser miserável, ele nasceu para ser tratado com respeito, e com muito respeito. E nós provamos no meu governo que quando você dá uma oportunidade, não é o governo dar, é o Estado garantir uma oportunidade às pessoas mais humildes, elas vão embora e vencem na vida. Sabe? Então, eu quero dizer ao povo nordestino que o carinho que eu tenho é porque eu tenho no sangue, sabe, o que o Nordeste me deu, de garra de brigar, do sertanejo brigar, de passar necessidade, de saber enfrentar a necessidade, mas também não ter medo de cara feia. Eu, se Deus quiser, Edmar, eu espero logo estar em Pernambuco, e aí eu quero pessoalmente quero encontrar o Eduardo, quero encontrar o Armando Monteiro, sabe? Eu sei que também a esposa do doutor Armando Monteiro morreu, sabe? Foi uma pena. Pode ficar certo que o Armando Monteiro era um amigo meu, sabe, de primeira hora. Pouca gente. Eu nunca cheguei em Pernambuco que o doutor Armando Monteiro, mesmo quando estava de cadeira de roda, estava me esperando no aeroporto. Essa gratidão eu não esqueço jamais, dessa lealdade dele eu não esqueço jamais. Tá? Então, um abraço.